Compartilhar um texto da palavra com os irmãos hoje, que está no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é onde nós faremos a leitura da palavra nessa noite. Efésios é um livro do Novo Testamento. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Onde nós faremos a leitura da palavra. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga carisma. Amém. Irmãos, falando nisso, final do ano vai abrir inscrições de novo para o seminário teológico da nossa igreja, amém? Falei de manhã, quero falar de novo à noite. Você que está fazendo seminário, está terminando o seu seminário, por favor, me procura que a gente quer fazer a festa de formatura aqui na igreja dos irmãos seminaristas, amém? Vamos pegar a nossa Bíblia, levanta ela assim para o alto, o mais alto que você puder. Nós vamos declarar o nosso amor pela palavra no 3, amém? Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você pode se assentar, ficar à vontade. Meus irmãos, quantos aqui de nós têm CNH, têm carteira, são habilitados para dirigir? Quantos aqui sabem dirigir, pelo menos, têm alguma experiência, já viajou bastante? Irmãos, eu quero que vocês imaginem essa cena comigo, porque ela vai me ajudar a pregar hoje. Imagine que você está vindo com o seu carro tranquilo, ou com a sua moto, ou com o seu veículo, que eu não sei qual você dirige, e de repente você está vindo tranquilo, dirigindo, e de repente você olha, está tendo uma blitz no meio da estrada e de repente tem um policial na sua frente que manda você encostar e você vem e você encosta o carro e de repente começa aquele diálogo bem educado que nós estamos acostumados, que os nossos policiais tratam muito bem ali na blitz, documento do veículo e carteira. E de repente você vira para esse policial e fala assim: deixa eu te perguntar uma coisa antes de eu te apresentar os meus documentos. Você tem CNH? Porque se você não tiver, você não vai ter moral para falar comigo. E aí você faz uma segunda pergunta para ele: o carro do seu documento, o documento do seu carro está em dia? Porque se o seu tiver em dia, eu vou te mostrar o meu, senão eu não vou te mostrar não. Você consegue imaginar essa cena?
Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Digamos que essa cena ela aconteceu. O que vai acontecer com você depois de você falar isso com um policial? Eu me lembro que na época da escola, quando eu era criança, a gente chamava isso de telefones. Provavelmente isso aconteceria. Só que por que eu estou entrando nesse assunto? Porque hoje, irmãos, nós vamos falar sobre obediência e honra aos pais. Nós respeitamos a figura de autoridade do policial, não pelo CPF do que ele faz, mas nós respeitamos a figura de um policial numa blitz pela autoridade que ele carrega. Mas por que quando o assunto é os nossos pais, depende do que os nossos pais fazem para nós respeitarmos eles pelo que aquilo que deveria ser a autoridade? Você consegue me compreender? Por que depende do que os nossos pais fizeram para nós termos um nível de obediência e um nível de honra para com a vida deles? Você consegue me entender? E existe uma matemática perfeita que esse texto diz a nós: honre o seu pai e a sua mãe para que os seus dias possam ir bem. Você consegue compreender isso? Eu sinto te dar essa notícia nessa noite, ela não é agradável para mim, ela também não é muito agradável para você, provavelmente, mas se você não se resolver com os seus pais, se você não se resolver com aqueles que te deram a vida, a sua própria vida também não vai ir bem. Você está comigo aqui? Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo, para que os seus dias possam ir bem. Existem algumas coisas que nós precisamos entender, e eu pontuei algumas para nós pensarmos sobre isso. Põe o dedinho assim em você e fala assim: eu sou pecador. Põe aí, fica à vontade, fala mesmo: eu sou pecador. Meu pai e minha mãe também. Então deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Pais pecam. Pais são seres humanos e eles erram. E se você, assim como eu, ainda não é pai, deixa eu te dar uma notícia. Se você ainda não é mãe, deixa eu te dar uma notícia. Você também vai errar com os seus filhos quando você tiver os seus. E se você não perdoar os seus pais, possivelmente os seus filhos também não vão te perdoar. Existe uma outra coisa que nós precisamos ter no nosso coração, porque também é uma questão de honra. Todo mundo aqui quer ser honrado, amém? É uma perspectiva que nós temos no nosso coração, a gente entrar num lugar e as pessoas respeitarem a gente pelo que a gente é, a gente entrar num lugar e as pessoas falarem: nossa, esse aqui é o fulano, gente boa, faz isso, faz aquilo, pessoa legal. Mas deixa eu falar uma coisa, a honra, ela é recíproca e quem não honra também não é honrado. Quem não sabe entregar a honra no lugar certo, jamais também será honrado. Então, é uma questão que nós precisamos resolver e é uma coisa séria. Eu falei isso aqui de manhã no final do culto e eu quero falar algo para você agora, nesse momento. Irmão, por favor, eu sei que não é a mensagem mais gostosa que você gostaria de ouvir, falar para você ter que chegar em casa e conversar com seu pai, com a sua mãe, e faz tanto tempo que vocês não conversam. Eu também tenho as minhas dificuldades, mas deixa eu te falar uma coisa, pode não ser nessa noite o que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que é o que você precisa ouvir hoje. Talvez você diga assim: eu não tenho mais a minha mãe, eu também não tenho, o Senhor já a levou. Talvez você diga: eu não tenho meu pai, e eu entendo o que você está falando também. Mas você concorda comigo que todo mundo tem aquela figurinha de autoridade, que por mais que não tenha necessariamente o pai ou a mãe, é aquela pessoa que você procura no dia mau? Se você não tem os seus pais vivos, transfere isso para essa pessoa, porque ela precisa, aliás, você precisa entregar honra a ela, para que Deus olhe para você. Se nós não tivermos a dignidade de honrar a pessoa que nos deu a vida, nós não vamos honrar mais ninguém. Você concorda comigo? Se nós não entregarmos essa honra necessária a essa pessoa, há um defeito no nosso DNA que não vai deixar nós entregarmos a honra nem a ninguém, nem tampouco a Deus da forma que Ele merece. Então o assunto é sério, não é sobre seus pais, é sobre você. Não é sobre o que os seus pais fizeram, é sobre você
ir bem, estando bem resolvido com os seus pais. E esse texto ele já começa nos dando assim, aquele ditado, os dois pés na porta, porque ele começa dizendo assim no versículo 1, filhos, obedeçam os seus pais em quem? Gente, o mesmo culto da manhã, a mesma coisa do culto da noite, é isso mesmo que você falou. Vamos lá, filhinhos, obedeçam os seus pais em quem? No Senhor. E olha o restante que ele diz, pois isso é justo. Irmãos, tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Obedecer no Senhor, e a segunda frase que ele diz, isso é justo. Vem comigo. Eu sempre li a Bíblia sobre uma perspectiva seguinte. Eu devo honrar os meus pais, se os meus pais forem evangélicos. Eu não sei se você já pensou assim, mas eu já pensei. Eu devo obedecer os meus pais, se os meus pais forem necessariamente homens e mulheres de Deus. Do contrário, eu estou liberado. Por conta desse texto, por exemplo. Mas sabe o que eu compreendi lendo esse texto? Que não é sobre isso que ele está falando. Ele está fazendo uma comparação no seguinte: obedeçam os seus pais no Senhor. Seus pais são uma figura que você deve obediência, mas acima dos seus pais está o Senhor. Agora preste atenção nisso. Nós temos a Bíblia como a palavra do Senhor para nós, amém? Então sabe o que esse texto está tentando nos ensinar? Você deve obedecer os seus pais, a não ser que o limite da ordem dos seus pais seja o Senhor. Obedeçam os seus pais no Senhor. Se os seus pais te pedirem uma coisa que está fora da Bíblia, obviamente você não deve fazer. Mas tudo que os seus pais te pedirem e não infringir a palavra de Deus, você deve fazer. E talvez você diga para mim, isso não é justo, mas a Bíblia está dizendo isso é justo. O versículo diz para nós, isso é... Tem uma frase que todo adolescente já deve ter falado para os seus pais. Como é justo? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para viver. Eu não pedi para esse mundo vir. Se dependesse de mim, eu nem estava aqui. Alguém já falou isso? Ou você já escutou alguém falando isso? Certa feita, lendo um livro, eu li uma resposta de um pai para essa pergunta de uma forma bem incisiva. Coloca amor nas minhas palavras, que essas palavras não são minhas, são do autor. Se eu soubesse que ia vir uma pessoa igual você, eu também não tinha te feito. Se eu soubesse que ia vir um filho ingrato, eu também não tinha te gerado, não. Se eu soubesse que viria um ser humano tão ingrato quanto você, pode ter certeza que eu também não te geraria. Se eu tivesse a certeza que eu ia ser abandonado na minha velhice, como você está fazendo, nem eu pediria para você vir. É uma frase que dói. Mas eu preciso pontuar algo com a igreja nessa noite. Eu não quero sair daqui vendo você ferido, chateado, mas é preciso tratar lá dentro. Os seus pais podem ter sido ruins, um monte com você, mas no dia do seu nascimento eles poderiam ter te jogado na lata de lixo, mas eles escolheram criar você. Eles poderiam ter exterminado a sua vida, mas que seja, eles preferiram te entregar para uma adoção, para que você pudesse ter a oportunidade de viver e escrever uma nova história. E é por isso que Paulo está falando, obedeça-os, pois isso é justo. Meu irmão, se você respira a vida, e se a vida é justo, obedecer àqueles que foram aqueles que te geraram. Você consegue compreender isso? Isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas o versículo 2, ele continua dizendo assim, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que eu percebi aqui, irmãos? Tem um pequeno sermão de um pastor chamado Douglas Gonçalves, que ele diz o seguinte: é possível obedecer sem honrar. E olha aqui o que Paulo está falando, no versículo 1 ele fala de obediência, no 2 ele reforça, além de obedecer, honre os seus pais. É possível viver uma vida inteira obedecendo sem honrar.
E uma coisa deve acompanhar a outra. Preste atenção nisso aqui. Na semana passada, nós falamos sobre um conceito no direito que divide a honra em duas partes. Eu consegui fazer de um jeito melhor para você entender isso nessa noite. Honra objetiva, honra subjetiva. Em uma honra, você transfere a honra cuidando da reputação do outro. Tem alguém falando mal de uma outra pessoa e você se levanta e fala assim: eu conheço ela, eu sei da reputação dela, ela não é isso que você está falando. Isso é um tipo de honra, a honra que cuida da reputação. E existe um outro tipo de honra, que é a honra que você cuida da autoestima. Então, por exemplo, você está aqui, tem um irmão e você vira para ele e fala assim: irmão, você está lindo com esse crachá. Você levantou a autoestima dele. Olha, eu admiro a sua conduta quando você sobe ali no altar e você canta como se você estivesse realmente cantando para Deus. Isso também você está trabalhando a honra da pessoa. Então você concorda comigo que essa frase é certa? É possível vivermos a vida inteira obedecendo os nossos pais ou essas figuras paternas na nossa vida, uma vida inteira obedecendo sem honrar. Sabe, de manhã eu dei uma recomendação para os irmãos, que o almoço seria por conta deles na casa dos pais. Agora à noite talvez eu quero dar uma outra recomendação. Talvez você pode começar honrando os seus pais hoje, pagando lanche para eles no final do culto. Os pais recebem? Honre, devolva essa autoestima para eles. Honre o seu pai, liga para ele, liga para sua mãe hoje, irmão, se você puder. Liga para ele e fala: olha, muito obrigado por tudo que você fez por mim ao longo da sua vida, da sua história. Eu te amo, sabe por quê? Você está levantando a autoestima da pessoa. Cuide da reputação dos seus pais. Irmãos, estou falando para você e estou falando para mim também, é difícil, eu sei. Sabe aquele meme que todo mundo está acostumado? Fala errado, não tem facilidade com a tecnologia, tudo que vê no Facebook acredita, faz isso, faz aquilo, é confuso, me passa raiva, é tudo de ruim, mas é o meu pai. É tudo de atrapalhado, mas é a minha mãe. Por favor, cuide dos seus pais. A Bíblia está pedindo isso para você. Mas o versículo ainda continua dizendo assim, porque não é só honrar, ele diz assim no mesmo versículo 2: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o que diz o versículo 3: para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Irmão, por favor, preste atenção nesse versículo. Olha o que Paulo está falando. Não é só sobre honrar, mas ele está dizendo, é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias possam ir bem. Primeira coisa que eu quero falar, Champlin, ele faz uma pontuação que eu acho muito interessante. Se nós pegarmos a lista dos 10 mandamentos, honrar o pai e a mãe não é o primeiro mandamento com promessa, é o único mandamento com promessa. Se você abrir Êxodo capítulo 20, vai estar lá Deus ditando os 10 mandamentos para Moisés e começa: honra o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dando as descrições, eu não sei muito bem de cor todos, mas ele chega nesse e é o único que ele diz assim: honra seu pai e a sua mãe, vírgula, pois tem uma promessa, se você honrá-los, você viverá longos dias sobre essa terra. Irmãos, nem que seja por interesse, nós deveríamos estar honrando os nossos pais. A gente está vivendo numa sociedade que ela é capitalista e infelizmente as pessoas fazem muito as coisas para trocar. Eu te honro para ser honrado, eu te dou para você me dar, eu faço daqui, você me ajuda de lá, e a gente vai trocando favores, a gente é assim. Mas quando o assunto é os nossos pais, a gente ignora essa regra, e a matemática de Deus nesse versículo, ela é perfeita. Honrou, ganhou, não honrou, não ganhou. Simples assim, honrou, ganhou, não honrou, não ganhou. Você quer viver muitos dias, você quer viver muitos anos? Nós precisamos, irmão,
Você deseja ter uma saúde durante quanto tempo Deus te dá vida? Nós precisamos. Você quer ficar rico, se tornar alguém bem-sucedido? Nós precisamos. Irmãos, pode parecer bobagem o que nós estamos falando, mas se está na Bíblia é verdade, nós não temos como discutir. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, para mim também seria muito mais fácil eu desonrar os meus pais, seria para mim mais fácil. Talvez eu seja o que mais tem moral para falar com todos aqui nessa noite. Eu tinha todos os motivos para desonrar, mas a Bíblia diz que eu devo honrar. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer, é a nossa obrigação. Eu li um estudo científico e me fez pensar sobre isso de uma maneira muito sublime. Começa a reparar, todos os irmãos aqui têm irmãos? Irmãos, começa a reparar entre você e os seus irmãos. Normalmente, numa grande parcela, os irmãos que honram e obedecem aos pais são mais bem resolvidos emocionalmente. Normalmente, essa figura de irmão, normalmente, na maioria das vezes, é aquele irmão que tem mais sabedoria para lidar com os problemas quando eles aparecem. É mais despachado, resolve um pouco mais as coisas. E se você reparar também, até financeiramente, dinheiro no bolso, falando de grana mesmo, normalmente os irmãos que obedecem e honram são financeiramente mais ricos, monetariamente falando, que aqueles que não assim o fazem. Você já reparou sobre isso? Começa a reparar nas famílias, porque eu fui reparando nas minhas, observando os meus tios, tanto do lado paterno quanto do lado materno, e eu fui vendo que realmente faz sentido isso. E não é à toa, é porque a Bíblia nos direciona a isso. Mas sabe, eu falei sobre isso de manhã e foi uma palavra inspirada de Deus para mim, e eu quero compartilhar ela com você agora à noite também. Você pode escolher honrar seus pais por muitos motivos, obedecê-los por muitos motivos. Você pode escolher obedecer porque você quer ficar rico e você me ouviu falar sobre isso e fala, agora eu vou obedecer e honrar porque eu quero ser bem-sucedido. Talvez você pode honrar os seus pais porque você quer viver muito tempo sobre a terra, você quer ter muitos dias, passados 100 anos. Talvez você pode obedecer os seus pais porque você quer ter saúde, você quer se libertar de todas as doenças e coisas que estão presas dentro de você, você fala, vou liberar perdão. E se você fizer, a Bíblia trabalha com princípios, você vai ganhar, honrou, ganhou, não honrou, não ganhou. Mas sinceramente, sabe o que o Senhor me inspirou no altar hoje de manhã? Você pode fazer por muitos interesses, mas se você fizer por amor essa honra, Deus vai olhar para você diferente. Deus vai devolver essa honra para você de uma maneira diferente. Eu queria te contar uma última história que faz total sentido com o texto que nós pregamos. É uma ilustração. Certa vez um pai, ele liga para o filho e diz para o filho, olha, eu estou indo para ser internado no hospital e eu preciso da sua ajuda. E esse filho lá, já mais velho, bem-sucedido, tranquilo de vida, ele vai lá ficar no hospital com o seu pai, em obediência, mas um pouco assim, se eu pudesse, eu não queria estar aqui com meu pai, eu preferia estar na minha casa, com os meus filhos, cuidando da minha família. E de repente, quando ele chega no hospital, o pai entrega para ele como se fosse uma caixinha. E ele pega a caixinha do pai e fala, pai, o que é isso? E o pai fala, abre que eu tenho algumas lembranças para te mostrar. E ali o filho abre e ele tira primeiro uma lembrança, como se fosse um retrato de quando aquele menino era criança. E aquele filho se emociona. De repente ele tira uma outra lembrança e era o primeiro carrinho que aquele menino teve, um carrinho quebrado, que ele quebrou e o pai guardou aquele carrinho quebrado. E de repente ele puxa
um terceiro papel, e ele começa a abrir o papel. E ele olha a letrinha dele de quando ele era criança, escrito bem com aquelas letras de criança, toda tortinha, escrito: eu te amo, papai. E quando o filho termina de ler e ver todas aquelas lembranças, aquele pai diz para ele: olha, eu amo te ver bem como você está hoje, mas você me abandonou. E sabe, às vezes eu sinto saudade de você. E quando eu sinto saudade de você, já que eu não posso ter você adulto, eu pelo menos me apego a você quando era criança. As lembranças, a quando você dizia que me amava, quando você depositava o seu amor por mim. E aquilo fez com que aquele filho dobrasse os seus joelhos e pedisse perdão a Deus, e orasse ao Senhor junto com o seu pai, e dizer: Senhor, se o Senhor poupar a vida do meu pai, eu quero honrá-lo o resto dos meus dias da melhor maneira que eu puder, pois eu entendo isso nessa noite. E sabe, essa história pode estar falando de mim e de você. Talvez faz tanto tempo que a gente não manda uma mensagem para nossa mãe ou para o nosso pai só para dizer: pai, mãe, te amo. Pai, mãe, tenho orado por você, estou longe de você agora, mas eu ainda quero o seu bem. E sabe, como eu disse, isso não é propriamente para os seus pais, mas essa também é uma mensagem para você. Nós só vamos experimentar a honra de Deus se nós entendermos esse princípio: a honra nos nossos pais. A gente pode não gostar, a gente pode saber que eles não são as melhores pessoas do mundo, pode ser que eles tenham 1 milhão de defeitos, mas nessa noite é necessário colocar o nosso coração no lugar certo. Eu queria te convidar para você ficar de pé. Se você quiser aproveitar esse momento, irmão, tirar seu celular do bolso e escrever agora uma mensagem para o seu pai, escrever agora uma mensagem para sua mãe, está tudo bem, você pode fazer isso nesse momento. Se talvez você está aqui, os seus pais já se foram, e você tem um arrependimento de não ter devolvido a honra como você gostaria, de não ter feito como você gostaria. Nós vamos orar aqui nessa noite, nós vamos entregar nas mãos do Senhor toda a dor que ficou lá atrás. Talvez você não tenha o seu pai e a sua mãe hoje, mas eu quero que você devolva, escolha alguém para devolver essa honra. Nós não queremos ser só ricos e ter boa saúde e viver muito. Nós queremos fazer por amor e por obediência ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, Pai, nós oramos. Nós entregamos, Pai, a vida dos pais e das mães que aqui estão. Nós entregamos, Pai, a vida dos pais e mães que ainda estão vivos e podem receber uma lembrança, uma mensagem, uma homenagem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, para que o seu santo e glorioso Espírito nos envolva em um amor, que pode ser que nós até não tenhamos, mas nos dá esse amor pela obediência, pela honra aos nossos pais, Senhor. Eu sei que para muitos aqui pode ser difícil demais por conta de algumas atitudes que aconteceram. Eu sei, Pai, que talvez o nosso coração nesse momento de oração está sendo corroído por uma mistura de sentimentos de amor e ódio, mas Senhor, nos permita obedecer ao Senhor, nos permita honrar ao Senhor, entregando essa honra no lugar certo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, Deus, mas nós cremos que o Senhor está gerando em nós uma unção de obediência e honra. Pais que não conversavam com seus filhos vão começar a conversar, filhos que não conversavam com seus pais vão começar a conversar, e a nossa vida vai começar a andar, a nossa vida vai começar a ter uma perspectiva diferente. Nós vamos ver as nossas finanças aumentarem simplesmente pelo poder da honra. Nós vamos ver a nossa vida espiritual melhorar pelo poder da honra, a nossa saúde, as nossas emoções, os nossos traumas sendo curados, porque nós vamos escolher
fazer a obediência e a honra no lugar certo. Nós te louvamos nessa noite, Jesus, pela cura que o Senhor está gerando, e entregamos a nossa vida e a vida desses homens e mulheres nas suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.